E aí, meu guerreiro, aluno querido, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre significação das palavras, tá bem? Temos aqui um tópico muitíssimo interessante para você que está se preparando, para você que está pleiteando aquele cargo público sonhado. Esse é um tópico muito importante. Você precisa estudá-lo, precisa prestar atenção às questões que tematizam esse conteúdo, que é basicamente o de não estruturação, mas apenas o entendimento e sim significação das palavras, tá bem? Significação dos vocábulos, dos termos. Bem, vamos começar aqui com algumas explanações breves sobre esse conteúdo, como é que a gente vai trabalhar, o que é que você vai ver, afinal de contas, né? Você pode esperar surpresas, e digo grandes surpresas, desse conteúdo na hora de responder questões. Eu vou comentar com você a posteriori, quer dizer, daqui a pouquinho, vou comentar com você sobre algumas maneiras como é que isso cai em prova de concurso público. Então você pode ficar tranquilo, acalente o seu coração, porque isso vai ser fácil de entender. Bora lá, vamos estudar aqui, ó. Veja só, quando eu falo para você de significação das palavras, estou falando diretamente de semântica, tá? Você, aluno de língua portuguesa que já está estudando esse conteúdo, sabe muito bem que a semântica é a parte da língua que investiga o quê? O sentido das palavras. O sentido das palavras. Você fala assim, mas Pablo, veja só, como eu posso conhecer o sentido de todos os vocábulos da língua portuguesa? Meu querido, isso é praticamente impossível para um ser humano, né? Conhecer o sentido de todas as palavras da língua, mesmo porque aqui eu preciso fazer uma ressalva, tá? Quando eu falo para você de sentido, eu estou falando basicamente do seguinte: há dois tipos, tá bem? Há dois tipos de sentido para a gente poder imaginar. O primeiro tipo, quando eu falo, estou falando do tipo de sentido daquele do dicionário, tá bem? Aquele sentido do dicionário. Aí você fala, Pablo, você vai falar de novo sobre a diferença entre conotação e denotação? Não, na verdade não é disso que eu estou falando, tá? Eu só quero que você entenda o seguinte: existe o sentido estrito de uma palavra, tá? O sentido estrito é aquele que você pega e realmente capta no dicionário, tá? Ah, então quando eu quiser conhecer o sentido de alguma palavra, vou ter que olhar no dicionário? Depende, tá? Vai ter que dar uma olhadinha se você ainda não conhecer, se você nunca tiver ouvido falar. O sentido do dicionário. O outro sentido, que não é o sentido lato, não é o sentido aberto, é o sentido que nós chamamos de contextual, tá bem? Ou seja, é aquele que você consegue averiguar por meio do contexto comunicativo. Tá bom. Aí você fala assim, Pablo, mas o que é isso? O que é esse sentido do dicionário e sentido do contexto? Vamos lá. Você está lembrado do conceito de conotação e denotação? Fala, não estou. Se você não está, provavelmente você perdeu a estruturação da língua. Você perdeu a ideia de semântica. Mas fica tranquilo. Aqui agora sim eu vou resgatar o sentido de conotação e denotação. Venha cá. Quando eu falo o sentido conotativo, eu estou falando do sentido transformado, tá bem? O sentido denotativo é o sentido do dicionário, aquele estrito da palavra. O conotativo é aquele que se modifica em determinada circunstância, tá bem? Quando você utiliza uma gíria, quando você pega uma palavra e desloca ela do seu sentido original. Ou seja, você está, através do contexto, modificando o sentido de uma palavra ou mesmo de uma expressão. Então, o que é que nós precisamos entender? Que as provas de concurso público cobram, sim, o sentido do dicionário, é lógico, mas elas também cobram o sentido do contexto. Afinal de contas, a língua é um fenômeno vivo, tá? Além de ser um fenômeno vivo, nós podemos dizer que, além de vivo, ela se modifica sempre. Ela é pululante, tá? Ela pode se alterar. Nossa, quanta palavra interessante, quanta palavra bonita para dizer uma coisa só. Que a língua se modifica, as expressões podem variar, podem alterar. Então, quando eu falo para você que você tem que prestar muita atenção na leitura, um pouquinho está aqui, ó, no contexto.
Às vezes você está resolvendo uma prova e sente extrema dificuldade porque não conhece o significado de uma ou duas palavras. Conheço e tenho muitos alunos que chegam para mim e falam assim, professor, eu estou com dificuldade porque eu começo a ler o texto e aparece uma palavra que eu não sei, eu não consigo interpretar. Ó, cuidado, nós conseguimos atribuir o sentido a uma palavra por aquilo que nós chamamos de sentido contextual. É disso que estou falando até agora, tá? Então, se você vira um vocábulo estranho, nunca vi essa palavra, tente encaixá-la naquele contexto e ver o que ela está tentando dizer ali, no meio daquele todo, no meio daquele palavrório enorme, tá bem? Você não conhece um vocábulo? 2, tudo bem, o seu cérebro consegue processar isso. Continue lendo e tente atribuir o sentido contextual a essa palavra. Estou querendo dizer, não vá travar por causa de um termo, tá? A sua leitura. Não trave a sua leitura por razão de um termo. Agora, quando você tem uma questão sobre o significado exato da palavra em determinado contexto, ou se você pode substituí-lo, como é muito comum em questões de concurso público, substituindo a palavra tal por tal. Há duas maneiras de avaliar. Primeira maneira gramatical, mas daí eu estou falando lá das classes de palavras e você lembra dos pronomes, você lembra das conjunções, tá? Mas quando eu falo, obviamente, de substantivos e efetivamente e unicamente de substantivos, trocar um substantivo pelo outro, a fim de que eles tenham o mesmo sentido, tá? Então nós vamos averiguar um pouquinho disso. Vem comigo. Olha só, estou falando para você, basicamente, de vocabulário. Aí você pergunta assim, Pablo, como eu faço para expandir meu vocabulário? Ora, meu querido. Bem, nós podemos pensar em algumas maneiras. Então você pode, a partir de agora, andar com um dicionário debaixo do braço, né? E 10 minutinhos por dia começar a ler o dicionário. É claro que ninguém se prestaria a fazer isso. Poucas pessoas, tá? Vamos reformular a sentença. Poucas pessoas se prestariam a ficar lendo o dicionário. Eu tenho certeza de que você tem mais coisa para fazer do que ficar lendo o dicionário. Oh, meu Deus, o professor Paulo falou que não ia para ler o dicionário. Não, não falei, tá? Eu falei o seguinte, que dá muito trabalho você ficar procurando o sentido da palavra no dicionário. Obviamente, se for um termo totalmente novo, aí você vai ter que procurar. Mas a recomendação básica é faça como um falante da língua portuguesa, preocupado com a manutenção do seu conhecimento. Faça o seguinte, olha aqui, ó. Você precisa, de fato, exercitar a leitura. Tá? Aí você fala, mas leitura do quê? Leitura de qualquer coisa. Tá? Leia jornal, leia revista, livros de literatura, pelo amor de Deus. Você que é egresso do ensino médio, saiu da escola odiando a literatura, provavelmente porque você foi forçado a ler algumas coisas, tá? Mas a leitura é indispensável. Você não deve odiar a literatura, você não deve odiar ler. Eu tenho alunos que falam assim, nossa, Pablo, eu odeio ler. Não, deixa isso para lá, isso não te pertence. Essa fala não é sua, tá? Você tem que ser movido a um mantra. Eu adoro ler, eu adoro ler, eu adoro ler. Fica pensando nisso. Por quê? Porque quanto mais você mentalizar, quanto mais você acreditar realmente que você gosta de ler, mais você vai ler. Afinal de contas, isso que você está fazendo agora, está olhando aqui para a minha pessoa, você está exercitando a leitura, tá bom? Você percebeu que o professor mudou, está de bigota, de cavanhaque, você fez leitura. Isso é uma interpretação. Você fez uma interpretação. É proposital a mudança, tá bem? Para quê? Para que você perceba isso. Essa é uma das maneiras. Lendo, você consegue expandir o seu vocabulário. Sem frescura, tá? Não quero ver ninguém reclamando. Ai, meu Deus, tem que ler tanta coisa. Você não tem seu PDF aí? Você não tem que ler o PDF? É lógico que tem. Não tem que acompanhá-lo? Você está exercitando a leitura, tá? Depois que você terminar de estudar, vá pegar um artigo de revista, vá pegar um artigo de jornal, vá comprar um jornal e vá dar uma lida. Por quê? Porque você precisa estar inteirado, precisa ter conhecimentos gerais. Você precisa ter atualidades. Sabe que o conteúdo de atualidades bomba em alguns concursos. E ele também pode tirar o concursando. Aí você fala, mas isso não é o meu caso, não tem problema. Você precisa ler, precisa ser leitor. O leitor tem uma boa interpretação de textos. Tá bem? Isso você sempre retoma na hora de falar sobre interpretação de texto. Primeira maneira de expandir vocabulário, leitura. Tá? Segunda maneira de expandir o vocabulário olhando para algumas listas, tá? Listas
de palavras específicas. Mas quais listas são essas? Listas de palavras que oferecem dificuldade ou pelo menos que geram confusão na hora de interpretar. Então, algumas palavras que por vezes parecem confusas, mas que na verdade só parecem, não são. Estou falando daqueles elementos que você escreve de uma maneira, lê de outra, tá? Escreve muito parecido um termo com o outro, mas o seu sentido é diferente, tá bem? É sobre isso que nós vamos falar. Nós então vamos aqui arrolar algumas palavras, vamos arrolar uma lista de palavras que vai trazer para você uma preocupação que é minha, uma preocupação que é da maior parte dos professores de língua portuguesa, para você enriquecer o seu vocabulário e entender na hora de resolver as questões que isso aqui ajuda muito o concursando, tá bem? Venha cá, vamos continuar com essa nossa conversa inicial aqui. Então, eu vou falar para você sobre palavras que sofrem alterações semânticas, tá? Como você já sabe, a alteração semântica é uma alteração do sentido. Alteração do sentido do vocábulo, alteração do sentido da palavra, tá bem? Estou falando aqui que nós vamos avaliar alguns vocábulos, tá bem? Então eu falo para você, nós vamos avaliar vocábulos sinônimos, vamos ver a ideia de sinonímia, vamos ver a ideia de antonímia, ou seja, de um termo que é antônimo a outro. Veremos os homônimos e os graus de homonímia e veremos os parônimos, tá bem? E veremos como ocorre essa paronímia, tá bem? Isso aqui é muito simples, é muito fácil. Você aí dê aquela respirada, se segure no seu lugar, porque é emocionante esse conteúdo. Bora pra gente estudar isso aqui, vamos lá. Vamos então trabalhar com os sinônimos, tá bem? Primeira partezinha muito simples para você poder entender isso aqui e, sem problema algum, conseguir resolver as questões relacionadas à significação de palavras. Você provavelmente já deve ter estudado isso no seu histórico escolar e muito provavelmente também deva se lembrar do que são sinônimos. Veja só, a definição é: sinônimo é a palavra que possui um sentido aproximado ao de outra palavra, tá bem? Então eu vou colocar aqui e vou listar algumas palavras, mas ó, cuidado aí. Você não vem depois e fala assim: ah, mas essa palavra não é a mesma coisa que a outra. Eu não falei a mesma coisa. Eu disse que ia ter um sentido aproximado, mesmo porque não existem sinônimos perfeitos, tá? De novo, vamos falar, não existem sinônimos perfeitos. Existem termos com sentido semelhante. Agora, perfeito, não. Tá bem? Olha aqui. Se eu disser para você a palavra feliz, tá bem? Feliz. Qual é um sinônimo para feliz? Alegre. Aí fala, ah, mas alegre e feliz não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, mas tem um sentido aproximado. Tem um sentido semelhante. Aqui, alegre, contente. Não possuem sentido aproximado? Claro que possuem. Como é o nome disso aqui, ó? Campo semântico. Campo semântico. O que é isso? Um rol de palavras que possuem um sentido semelhante ou que se organizam em torno de uma ideia contígua. Quer dizer, uma ideia própria a essas palavras. Mesma coisa aqui, ó. Palavra. Qual é o sinônimo de vocábulo? Aqui eu desafio você. Tá mexendo aí no computador? Para tudo. Abra o Word. Coloque lá, digite palavra. Clique no botão direito. Sinônimos. Vai lá, veja se não tá vocábulo. Claro que tá. Acabei de fazer isso. Né? Dá para testar. É lógico, isso aqui é só para você ver como é que funciona. Tá? É um sinônimo. Outro sinônimo. Termo. Expressão. Tá joia? Aí você fala, a expressão não é a mesma coisa que palavra. De novo, não estou falando da mesma coisa, estou falando de termo de valor aproximado. Aqui, ó, professor, docente, tá bem? São o quê? São sinônimos, tá? Existem graus de sinônimos, obviamente, uma palavra que se pareça mais, que se pareça menos, mas fique tranquilo, nós vamos ver aqui, ó, um exemplozinho
simples de como isso pode cair numa prova ou do que você precisa saber realmente com relação aos sinônimos. Olha para cá. Eu tenho aqui uma sentença, tá? Professor Mário chegou à escola, ponto final. Depois eu tenho outra sentença. O docente leciona matemática. Beleza. Olha só, eu posso dizer que o termo o docente está retomando a palavra professor? Aí você fala assim, posso, claro, porque o Pablo acabou de dizer que docente era um sinônimo de professor. Muito bem. Então, aluno, perceba só que o termo o docente está resgatando o termo professor Mário. Se ligou? Se ligou, porque isso aparece no concurso público. Como é que é o nome disso aqui, que eu acabei de fazer? De dizer que o docente está resgatando o professor Mário. O nome disso chama coesão sinonímica ou coesão por sinonímia, tá bem? O que eu quero dizer? Eu resgato elementos da sentença, eu resgato um elemento através do sinônimo. Se eu disser para você, comprei um carro, o possante é fera. Esse possante é o quê? É o carro, lógico. O automóvel é fera. O calhambeque é fera. São maneiras distintas que eu tenho para resgatar, tá? Aí você fala assim, Pablo, mas isso aí não é o caso de hiperônimo, hipônimo. Nem pense nessas palavras agora. Não estou falando disso, mesmo porque, a rigor, nos cursos mais simples, tá? Nos concursos públicos, em geral, não se costuma falar sobre hiperônimo e hipônimo, tá bem? Mas basta você entender que existe uma diferença simples. Hiperônimo é como se fosse o sinônimo maior, automóvel. E hipônimo, o menor. Então, como se eu dissesse o carro, e ainda poderia especificar o carro. Tá? Poderia falar o prêmio, o Astra, o Corsa, são hipônimos de um hiperônimo maior. Tá joia? Mas fique tranquilo, isso não é algo para se preocupar. Estou falando aqui ainda dentro da sinonímia. Tá joia? Então você pode dizer que docente é um sinônimo de professor. E ele tem essa função de resgatar a palavrinha que estava na sentença anterior. Entendeu? Entendeu? Fácil pra caramba. Você não entendeu? Para aí, respira, toma um cafezinho, volte, assista novamente e leia aquilo que está no seu PDF. Pelo amor de Deus, não quero que você se confunda com relação a isso aqui. Tá joia? Vem pra cá. Falamos então dos sinônimos e da sua relação contextual. O que eu tive aqui? Eu tive uma retomada semântica pelo contexto. Tá joia? O que vai aparecer na sua prova? Vai aparecer assim, a palavra docente, na linha 4, retoma a expressão professor Mário. Tá joia? Se liga nisso. Aqui, ó. Antônimos, então. O que é um antônimo? Vamos lá. Antônimo é um termo que possui oposição de sentido em relação ao outro. Quer dizer, tenta ser o contrário. Tenta indicar a oposição. Tenta ser o polo oposto. Positivo, negativo. Tá bem? Tenta ser a negação do sentido de outra palavra. É fato que assim como não existem sinônimos perfeitos, podem não existir antônimos perfeitos. Alguns se fitam ali bonitinho, tá? Alguns estão perfeitamente colocados como antônimos. Vamos ver alguns exemplos aqui? Vejamos. Qual é o antônimo de bem? É mal. Com L, tá? Sem folia. Porque essas duas palavras aqui são advérbios. Se você ficou não sabia, tem que voltar a estudar morfologia, tá? Morfologia, não pode esquecer, é a nossa base. Bom, qual é o contrário de bom? Mal, tá bem? Qual é o contrário? Estou falando o antônimo, mal com U, porque aqui eu tenho dois adjetivos, tá bem? Dois adjetivos. Vamos pensar aqui na palavra igual. Qual é o contrário de igual? Você pode falar diferente. Você fala, pá, mas não posso falar desigual? Olha, também pode falar, tá? É um caso de antonímia também. Então, aqui eu tenho termos antônimos.
Entendeu? Na boa, sinônimo, antônimo, fácil pra caramba de entender. Joia, tá simples, tá tranquilo, sem dificuldade alguma, né? Vamos lá, dando sequência. Vamos falar aqui um pouquinho então de homônimos. Vamos reconhecer pelo menos a categoria dos homônimos, para a gente poder devagar, não é devagar, tá bem? É devagar, nesse caso, sobre esses termos. Olha só, vamos falar aqui. Homônimos são palavras com a escrita, tá? Com a maneira de se grafar igual ou semelhante, tá bem? Porém, com um sentido diferente, distinto, tá? Existem graus de homonímia, há vários tipos de homônimos. Fique tranquilo que isso você vai entender na boa. Eu vou jogar um exemplo aqui para você poder entender, tá? Vou jogar um exemplo aqui para ficar fácil isso para você. Olha aqui, ó. Adoro comer manga com sal. Derrubei vinho na manga da camisa. Olha aqui, ó. Manga. E a outra palavra que se repetiu aqui, manga. De novo, eu acho que esse aqui é o caso mais famoso de homônimo que pode existir, tá bem? Deve ser um dos casos mais famosos, certamente. Bem, de qualquer maneira, olha pra cá. Eu tenho manga com sal. Essa manga aqui é o quê? Essa manga é aquela que você colhe, é a fruta, beleza? Fruta. E aqui, derrubei vinho na manga da camisa. Olha aqui, essa aqui é a fruta, pelo amor de Deus, é lógico que não é. Então, como é que pode? As duas palavras se escrevem exatamente da mesma maneira, se pronunciam exatamente da mesma maneira e têm sentidos diferentes. Tá bem? Então, aqui nós temos casos, tá, peculiares, coisas que você precisa entender, porque senão você pode levar uma rasteira na hora da prova. Isso é o que a gente não quer, tá bem? Então, olha só, você já entendeu o conceito de homônimo tranquilamente? Foi na boa? Então, vamos trabalhar um pouco agora com os graus de homonímia. Vamos brincar com esse assunto, beleza? Então, bora lá, sem preguiça, vamos estudar isso aí. Muito bem, meu aluno, vamos estudar então agora os tipos de homônimos, tá bem? Para você poder entender, ficar bem tranquilo, fácil, para não haver problemas na hora de estudar esse conteúdo. Vem para cá, olha só. Quando você fala de homonímia, tá? Tipos de homônimos. Então, olha só. Eu possuo homógrafos, tá? Homófonos e homônimos perfeitos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Homógrafo. Ó, o que eu tô marcando? Homo, mesma, grafos, ou graphain, tá? Do grego. Grafia, escrita, mesma escrita. Homófonos, mesmo som. Nossa, esse risco ficou horroroso, tá? Não tem problema, você entendeu? Mesmo som. E os homônimos perfeitos, aqueles que possuem essa característica de maneira semelhante. Vamos trabalhar um pouquinho com os homógrafos e os homófonos agora. Bora lá, vem pra cá, olha só. Tem aqui homógrafos, possuem a mesma grafia, porém o som é diferente, tá? Mesma grafia, porém a sonoridade é distinta. Observe aqui o exemplo. Meu olho está doendo. Quando eu olho para você, dói. Olha só, como é que eu escrevi essa palavra? Olho e aqui olho. Escrevi da mesma maneira, tá? A grafia é igual nesse caso. Só que o som é diferente e o sentido também. O sentido também é diferente. Por quê? Quando eu falo meu olho está doendo, olha aqui, ó, olho, olho. Quando eu olho para você, aqui eu tenho o verbo olhar. Opa! Então aqui está a diferença. Olho é o quê? Substantivo, beleza? Substantivo. E o que é óleo? Aqui eu tenho um verbo. Então a diferença está aqui, ó, na pronúncia. Esse primeiro O é o quê? Meu olho, ele é pronunciado de uma maneira mais circunflexa. E aqui, óleo, ele tem a pronúncia mais aguda, tá bem?
é essa diferença que você tem com relação à pronúncia, né, a sonoridade que transforma esse termo em um homógrafo. Tá joia? Bora lá, porque a gente tem mais coisa para ver. Vem cá. Agora vamos falar do homófono. Pelo amor de Deus, o que é isso? O homófono tem a grafia diferente, porém o som é semelhante, tá? Cuidado para não confundir. Homófono, olha aqui na palavra, o som é o mesmo, só que a grafia é diferente. Olha para cá, eu tenho aqui, a cela do presídio foi incendiada. Dá bem, queimou todo mundo. A cela do cavalo é novinha, então dá para cavalgar. Olha aqui a diferença. Cela, essa aqui é a cela que indica lá onde é que a criatura está presa. E aqui, cela do cavalo, eu falo da mesma maneira, mas, peculiaridade. Escrevo com a inicial diferente. Entendeu isso aqui? Entendeu? Então isso aqui é um homófono. É o mesmo som, tá? Mesmo som, porém a grafia é distinta. Tá confundindo? Não tá. Beleza? Não tá confundindo. Cuidado com isso aqui. Joia? Simples. Simples pra caramba. Então, o que você pode perceber? Falei pra você até agora de sinônimo, falei para você de antônimos, aí falamos sobre os homógrafos e homófonos, tá joia? Então você já vê que tem algumas coisas aí para você se virar, tá? Então tente organizar isso aqui, faça uma tabelinha bem bonitinha, divida lá e use o que eu chamo de gramática farmacológica. Tá bem? Gramática farmacológica, lembra, essa é a bandeira do professor Pablo, você precisa decorar essas coisas. Tem gente que diz que você não precisa decorar, manda cachimbar prego, porque precisa decorar sim. Se você não conseguir decorar a princípio, não adianta, você não consegue usar isso para mais nada. Então, faça uma tabelinha, tome 3 vezes ao dia durante 7 dias, tá? Como se fosse um tratamento mesmo. Com todos esses elementos que eu falei para você até agora, todos os conteúdos, tá? Faça isso porque funciona. Tá bem? E tem que ter força e garra para você persistir nesse conteúdo aqui. Isso aqui é joia pra caramba. Mas a gente ainda tem mais coisa para estudar. A gente tem mais coisa para ver. Eu ainda vou falar para você sobre os homônimos perfeitos. Vou falar para você sobre parônimos, tá bem? Então, cuidado. Você segura aí, porque a gente vai continuar estudando. Vamos comigo, porque a messe é grande. Bora lá!